lindos, né? Mas afinal, qual é a melhor decisão? Parto natural, humanizado, cesariana, em casa, no hospital? Olha, quem conversa comigo é o ginecologista e obstetra Marcelo Ticiano. Muito obrigada pela sua presença. A gente tem essa imagem que realmente o parto natural é o mais indicado, né? O mais saudável. É isso mesmo que acontece na prática? Bom, Ou bom depende dia. de cada caso? Bom dia. Bom dia, obrigado pelo convite, bom dia a todos que estão nos assistindo. Sem dúvida nenhuma, o parto normal, ele é, por si só, a palavra já fala, normal, né? Natural. Ele, por si só, ele é amplamente mais seguro. Ele é amplamente mais confortável do ponto de vista do binômio materno-fetal para a mãe e para o concepto. Se a gente for fazer uma avaliação da estatística, nós vamos ver que a incidência do parto cesárea frente ao parto normal com relação a riscos de hemorragia chega a ser até 10 vezes maior. As chances de uma infecção de um parto por via cesariana frente a um parto normal pode chegar até a 20 vezes maior. E o que mais chama a atenção, o risco de morte de um parto cesariana frente a um parto normal pode chegar de 3 a 5 vezes. Então, por essas razões, ainda a gente colocar a conotação da morbidade. O que seria a morbidade? As complicações que possam vir a surgir ao realizar uma cesariana. Complicações como uma lesão a nível de bexiga, lesões a nível de alças intestinais, que pode aumentar o risco de infecção e de permanência em infecção hospitalar e com desfecho que não vão ser o mais objetivo na recuperação dessa mãe. Qual o tempo que dura? Como é que funciona? A mãe chega lá, vamos lá. O grande problema que nós temos hoje é a identificação do momento em que a paciente realmente encontra-se em trabalho de parto. Certo. O trabalho de parto, quando ele se deflagra, ele é constado de, no mínimo, 2 contrações no intervalo de 10 minutos, de 2 a 3 contrações, com o colo já trabalhado, ou seja, com uma dilatação de 3 a 4 centímetros, dependendo se ela é multípara ou se ela é primípara. Nesse momento, quando a gente se encontra nessa situação, o parto nas primigéstas, ou seja, aquelas mães que estão tendo seu primeiro filho, ele vai se deflagrar em torno de 10 a 12 horas. Nas pacientes que já tiveram seus filhos, em torno de 6 a 8 horas. Ou seja, o parto é um processo laborioso, certo? Aonde que a palavra obstetrícia, que vem do latim obstar, quer dizer o quê? Estar ao lado, não interferindo diretamente ao processo. Nós temos que começar a conscientizar a população, conscientizar a nossa sociedade que dar à luz é uma das ações mais naturais e fisiológicas da natureza da mulher. E se é uma ação natural, a gente tem que agir quando a paciente encontra-se gestante de forma natural, com a maior natureza possível. Agora todo mundo tem, eu não sei, né, porque eu nunca tive filho, mas todo mundo tem essa ideia, porque por ser muito longo, que é muito sofrimento, né? Ótimo. Vou ficar 6, 12 horas Perfeito. sentindo dor, sofrendo. Vamos esclarecer isso. Dói tanto assim? Dói muito, certo? Ai, meu Deus. Eu tive uma professora que ela teve a má experiência de ter um infarto agudo do miocárdio. Dentro do âmbito da medicina, a gente considera que é uma das dores mais agudas que pode um ser humano passar dentro de uma enfermidade. E ela também teve a linda experiência de ter o parto normal. E ela falou que são dores similares. O que nós não podemos interpretar que o trabalho de parto como um sofrimento. Sofrimento é aquele que o seu desfecho acarreta uma tragédia. O sofrimento de um paciente que encontra-se com câncer. Qual é o desfecho? Na maioria dos casos, vai ser a morte. O processo natural de um parto é um processo que implica dores. Mas a recompensa final desse processo é a maior dádiva que um homem ou uma mulher pode ter, que é a vida. É a sua própria prole que está surgindo para enriquecer a sua vida. Então nós temos que interpretar o parto como um processo natural, fisiológico, que vai ter intercorrências como dor, como mal-estar, como angústia, sim, porque faz parte do processo. Mas ao término disso, a gratificação vai ser o seu filho com saúde e com segurança nos seus braços. Como a reportagem agora pôde nos mostrar, várias pessoas pós-parto normal com muita saúde. A gente vê todo mundo aí, né, tendo filhos já saindo do hospital. Depois do parto normal, não é feito nenhuma cirurgia, nada, não é preciso nada. Veja que maravilha que é o parto normal. Pacientes que têm seu parto normal, normalmente
com 24 horas, se não ocorrer nenhuma intercorrência nesse tempo, ela tem condições de receber alta. Em contrapartida, as pacientes que submetem à cesárea, a gente normalmente observa essas pacientes por no mínimo 48 horas. A recuperação do parto normal, ela é automática. Eu tenho experiência com as minhas próprias pacientes, que ao término do parto normal, elas podem já sair deambulando, já podem sair caminhando. Em contrapartida, pacientes que submetem a um processo cirúrgico, elas ficam no pós-operatório por 6 a 12 horas. Após isso, a recuperação é muito lenta, aonde que ela começa a se restabelecer a sua autonomia a partir das primeiras 72 horas. E o processo vai se arrastando com dor, com limitações ainda por 10 a 15 dias. Agora, mesmo no caso que, quando completa 9 meses e a mãe não teve ainda o filho, mesmo assim ela deve esperar ou não? Exato, ótima pergunta. A gestação, a gente tem que entender que é um processo que gira em torno de 280 dias, ok? 40 semanas. A gestante pode aguardar com segurança até a 41ª semana, ou seja, 41 semanas de gestação. Certo. Quando essa paciente chega com 41 semanas e não desencadeou de forma natural e espontânea, que cabe ressaltar que isso não é a prática diária, tá? São raros esses casos. Na maioria das vezes, como o parto é algo natural e foi pragmatado, ela foi estabilizado por um Deus superior que faz as coisas de forma perfeita, ele vai desencadear. Mas se por acaso isso não vir a acontecer, é aí que vem a intervenção do médico. Aí o que nós fazemos? Nós fazemos a apreciação do colo cervical, por onde que o bebê vai passar, se induz com medicamentos e favorece novamente ao parto normal. Não indicamos via cesariana, de forma alguma. Sim, o parto normal. Alguém na linha? Alô, bom dia. Quem fala? Alô? Bom dia, Quem fala? Maiara, Oi, Maiara. Você fala de onde? de Bahia. Um beijo, galerinha de Bahia. Diga aí qual a sua dúvida. Eu tenho 19 anos, eu tive um filho normal. E minha mãe teve um normal e o segundo foi da cesariana. E eu queria saber se eu for ter o segundo, eu posso ter normal, tanto normal que eu tive o primeiro, ou se eu vou ter uma cesariana também. Tá certo. Muito obrigada pela sua participação. Isso influencia? Teve uma vez normal, depois cesariana, ou não tem relação nenhuma? Não, existe um mito, certo? É fruto da falta de informação para a sociedade, aonde que se dizia-se que uma vez cesárea, sempre cesárea. Isso é um grande mito. Pacientes que já tiveram a experiência de um parto por via cesariana, elas podem ter a experiência de um parto normal. O que as evidências científicas demonstram que pacientes que já se submeteram a 2 ou mais cesarianas, essa sim, seria orientado o próximo parto, se porventura isso acontecer, por via cesariana. Então, para a gente deixar bem esclarecido, paciente que teve apenas uma cesárea pode ter parto normal. Aquelas que tiveram 2 ou mais cesarianas terão que ser submetidas a cesarianas. Cabe ressaltar também que acontece algumas circunstâncias que você encontra-se no plantão e a paciente que já teve 2 cesarianas chega no hospital com 8, 9 centímetros, ou seja, já prestes a ter o seu bebê. Nessas situações, você pode acompanhar com o devido respaldo e o devido cuidado que amerita o caso e acompanhar até o término desse parto. No caso de gêmeos, também é indicado normal? Não, tá. O caso de gêmeos, você vai ter que saber a variedade da apresentação dos fetos. Para que nosso pessoal em casa possa entender em que posição que os fetos se encontram na barriga. Quando os bebês se encontram cefálico, quer dizer cefálico, com a cabecinha para baixo, tanto o primeiro feto como o segundo feto, que foi o caso da atriz, pode viabilizar o parto de forma natural e normal sem nenhuma intercorrência. As indicações para os partos gemelares para a realização de parto por via cesariana é quando um dos bebês encontra-se atravessado ou quando um dos bebês encontra-se sentado no canal de parto, impossibilitando a passagem do mesmo, ok? Ok. Mais alguém na linha? Alô, bom dia. Bom dia, Quem fala? Fabiana, Tudo bom, Fabiana? Você fala de onde? bairro Padre Zé. Padre Zé, aquele beijo gostoso. Diga aí, mulher, qual a sua dúvida? Minha dúvida é porque eu tive um bebê, está com 2 meses.
Certo. Foi cesariano. Aí eu queria saber em questão da barriga ficar inchada. Quanto tempo passa para desinchar? Tá certo, adorei essa pergunta. Um beijo pra você. Tudo de bom pra você e pro seu filhote aí, viu? Muita saúde. É uma dúvida, aliás, a nossa princesa... Nossa, não, né? A princesa Kate aí de Londres saiu exatamente da maternidade com uma barriguinha que parecia... Opa, será que esqueceram mais um bebê ali? Isso é normal? Demora normal. muito pra desinchar? Eu achei maravilhosa A aquela barriguinha cena dela daquela aí. barriguinha. Volta lá a cena. Eu achei algo muito natural, muito Eu falei, humano. tem mais um ali, esqueceu de lindo, tirar. né? Nós temos que entender que isso é um processo natural, é um processo fisiológico. A gestante, quando ela tem o seu bebê, automaticamente, ao nascer, esse útero ele vai encontrar a nível da altura da cicatriz umbilical. Não vamos esquecer que ele está acima da cicatriz umbilical antes da saída do bebê. A partir do momento que o bebê nasce, ele vai se repousar sobre a cicatriz umbilical e, em média, ele vai diminuir 1 centímetro por dia. A partir do 15º dia, ele provavelmente, na grande maioria dos casos, ele já vai se encontrar dentro da cavidade pélvica. Aí, do que forma essa barriguinha? No caso da princesa, realmente é porque o útero ainda está crescido, está hipertrofiado do fruto do processo gestacional que ele se encontrou. No caso da pergunta da nossa amiga, 2 meses se passaram. Esse abdômen que ela falou que está distendido já deve ser fruto do acúmulo do tecido adiposo que ela deve ter obtido durante a gestação ou após a gestação. Não tem mais correlação direta com o útero e com a gestação. Então, o que nós temos para informar a ela? O ideal seria que ela procurasse um nutricionista, uma avaliação nutricional adequada, iniciasse uma atividade física e um acompanhamento com o seu obstetra durante o percurso de pelo menos os 6 primeiros meses do pós-parto cesariana dela. Tá certo. Uma coisa que a gente vê também, né, que está crescendo, principalmente aqui no Brasil, é o chamado parto humanizado, né, para tentar talvez aliviar um pouco esse estresse, né, aliviar um pouco essa dor, que seriam as mães dentro de banheiras, de piscina, para ter o filho ali. Dizem que para a criança é muito bacana, porque ele não tem aquele impacto de sair da bolsa da água da mãe e já está naquela piscina, digamos assim. É bacana mesmo, tanto para a mãe quanto para a criança? É uma experiência muito interessante, é muito confortável para a mãe. Aqui na Paraíba nós temos uma... Nós temos aqui? Nós temos aqui na Paraíba uma militante, uma professora muito engajada no parto normal, que é a professora Melane de Campina Grande. Ela tem um projeto muito bonito no ISEA, com banheiras e com o parto normal dentro da água. A água aquecida, ela traz um relaxamento e um conforto para a mãe, porque ele ajuda a diminuir as dores do trabalho de parto. Existem outras maneiras, outras formas também de humanizar o parto. Nós temos que entender que a humanização do parto não é você falar, além de você falar palavras doces e palavras meigas e amparar essa paciente, é produzir a proteção dessa paciente. Humanizar o parto é ter segurança tanto para a mãe como para o bebê. Ter um ambiente adequado para poder suprir tudo aquilo que é necessário para que esse conjunto, mãe e filho, possa chegar a dar à luz com a maior segurança possível. Existem procedimentos como anestesia, né? É a analgesia do parto, onde a paciente ela é avaliada pelo obstetra e ao certo decorrer do seu parto, ele indica a analgesia, que é realizada por um médico que tem experiência em anestesiologia, aonde que essas dores são minimizadas. A paciente não perde a sensação das contrações, mas aquela dor que é bastante aguda, elas são minimizadas e o parto pode percorrer com mais conforto para essa paciente. Mas os partos na banheira são fantásticos. Para a criança também? Também, para a criança também. Tá certo. Mais alguém na linha? Alô, bom dia. Bom dia. Quem fala? Rodrigo. Tudo bom, Rodrigo? Você fala de onde? Santa Rita. Alô, Santa Rita, aquele cheiro gostoso. Diga aí, qual é a sua dúvida? Pergunta é, a mulher ela tendo feito 2 cesáreas e depois ela fez laqueadura. Qual as possibilidades dela ter outro filho?
Tá certo, muito obrigada pela sua participação. A laqueadura é para não ter mais filho, é isso? Isso, vamos lá. A laqueadura tubária, ela é um procedimento médico, cirúrgico, onde é feita a ressecção das trompas de falópio. As trompas de falópio é responsável da captura do óvulo para que uma vez o espermatozoide possa adentrá-lo e formar o bebezinho, ok? Certo. Quando você faz a ligadura das trompas de falópio, normalmente você impede a possibilidade do óvulo ser capturado. Porém, o índice de recanalização dessa trompa chega a 1%. Ou seja, de cada 100 mulheres que submeterem à laqueadura tubária, existe a possibilidade que uma possa vir a engravidar. Então não é 100%, Não. né? Aliás, eu sou prova disso. Tem um irmão que nasceu assim, depois de 10 anos. Doutor, muito obrigada pela sua presença. Obrigada aí por esclarecer todas as nossas dúvidas. E volte, que a gente adora esse assunto, As tá ordens, certo? obrigado pelo convite. Obrigada, querido.